Eu queria que você lesse comigo Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. O tema da palavra é: não desista. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desista. Hebreus 10, 38 e 39, a palavra diz assim: mas o meu justo, Deus está dizendo isso, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus está dizendo: o meu justo viverá pela fé. E se ele voltar para trás, se ele desistir, se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Na Bíblia há exemplos de pessoas corajosas, pessoas que enfrentaram desafios, que não desistiram, que venceram. Vários exemplos. Porque, amados, ninguém se lembra daqueles que desistiram, que voltaram para trás. Não é verdade? Ninguém se lembra. Um pai que desistiu do seu filho não é lembrado. Só fica com o nome escrito na história, só tem memória aquele que olhou para a dificuldade e disse: eu vou, com dificuldade ou sem dificuldade, eu não vou desistir. Esse é lembrado, esse tem um memorial, esse tem o seu nome na história. No versículo 38 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu não vou desistir e ser destruída. Eu vou persistir e ter salvo. Ter salvo o quê? O que Deus quer salvar na sua vida se você não desistir? Deus quer salvar o seu chamado se você não desistir. Deus quer salvar o seu ministério se você não desistir. Deus quer salvar o seu casamento se você não desistir. Qual sonho, qual projeto, qual promessa de Deus ou qual chamado de Deus que você tem tido dificuldade de continuar, de realizar, de finalizar? Onde é que você tem pensado em desistir? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: não desista. Sabe por quê, gente? A gente vive hoje um tempo, tem pessoas que dizem que é uma geração. Não acho que é uma geração, eu acho que é um tempo mesmo, é muito fácil a gente desistir. Uma geração de desistência, um tempo de desistência. As pessoas estão acostumadas a desistir, não é verdade? Começa um curso, para no meio do caminho. Começa a academia, né? Para no meio do caminho. Começa uma faculdade, para no meio do caminho. Começa um livro, para no meio do caminho. Começa um projeto, para. Começa um ministério, param no meio do caminho. Primeira dificuldade do casamento: vou parar no meio do caminho. Nunca. Eu lembro que na época da pandemia, nunca houve tanto divórcio no Brasil como na época da pandemia. As pessoas estão desistindo muito fácil. Infelizmente, essa tem sido a nossa geração. Infelizmente, essa é a geração que nós estamos vivendo, que é muito fácil desistir. E é difícil persistir. É difícil enfrentar as dificuldades. É fácil desistir. Temos que nos treinar como pessoas. Nós precisamos nos treinar como pessoas para ir até o fim, a não desistir nas dificuldades, a não olhar para trás, a não soltar o mão do arado, porque o meu justo viverá pela fé. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. E se ele voltar para trás, se ele desistir, se ele tirar a mão do arado, eu não me agradarei dele. Então você precisa se treinar, e você está aqui hoje porque Deus quer te fortalecer. Amém? Deus quer transformar a sua mente e o seu coração para que você não desista, mas para que você persista até o fim. Por isso é que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Há momentos, gente, na nossa vida, eu sei que há momentos muito difíceis na nossa vida. Há momentos em que lidamos com muitas dificuldades, onde parece que nada muda, onde parece que nada acontece,
onde as dificuldades não terminam, não diminuem, e nós, nesses momentos, ficamos inclinados mesmo a desistir. Não, mas está difícil demais, esse casamento está difícil demais, esse ministério está difícil demais, esse chamado está difícil demais, essa fase da minha vida está difícil demais, eu vou desistir. Há momentos assim. E na Bíblia, nós vamos falar desse homem, a história de um homem espetacular. Gente, a Bíblia é cheia de maravilhosos homens e mulheres de Deus, mas esse homem espetacular, especial, escolhido, passou por esse momento há 3.400 anos atrás. Nós vamos falar hoje de Josué, o líder que sucedeu Moisés e que liderou a nação de Israel para entrar na terra prometida no ano de mais ou menos 1400 antes de Cristo. Por isso que eu falei que há 3.400 anos atrás. Na hora de entrar com o povo de Israel na terra prometida, e o povo de Israel estava num momento crucial, vital da sua vida. Sabe por quê? Porque aquele povo tinha ficado 400 anos escravo no Egito. Gente, o Brasil tem 500 anos. Vocês já imaginaram o que é isso? Aquele povo ficou 400 anos vivendo como escravo. Depois Deus levantou Moisés, um líder que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, espetacular, o maior de todos. E aí por 40 anos, depois de 400 anos escravizados no Egito, por 40 anos aquele povo rodou no deserto, vendo sinais, milagres e maravilhas, mas esperando chegar à terra prometida. E aí eu quero que você leia comigo Deuteronômio capítulo 34, versículos 10 a 12. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Esse foi Moisés. Nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez sinais e maravilhas inimagináveis na frente de todo o povo. Mas, eu já preguei sobre isso aqui, no versículo 4 desse capítulo, o mesmo livro de Deuteronômio 34, no versículo 4, diz assim, olha só: e o Senhor lhe disse a Abraão: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando eu lhes disse: eu darei a seus descendentes. Eu permiti, Moisés, que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará na terra prometida. A geração de Josué é que iria atravessar o rio, que era o Rio Jordão, tá, gente? Esse rio é o Rio Jordão. A geração de Josué que ia atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. A geração de Josué, naquele momento, quando Moisés morre na frente da terra prometida, 40 anos no deserto, guiando aquele povo. Nesse momento eles veem a terra prometida, eles estavam no limiar, no momento, na hora de entrar na terra prometida, após 40 anos no deserto. E às vezes você está assim, você está vendo ali, olha, nossa, só falta o rio, 400 anos de escravidão, 40 anos que eu andei no deserto, eu estou vendo, 4 meses, anos de sacrifício, de renúncia, de investimento, e na hora de entrar, na hora de atravessar o rio, eu desisto. Na hora de atravessar o rio, eu olho para as dificuldades e eu não tomo posse da promessa. E às vezes isso tem acontecido conosco. Depois de tanta renúncia, de tanto sacrifício, de tanto investimento, na hora de tomar posse, eu desisto. Estamos muitas vezes perto da nossa terra prometida, muitas vezes perto de alcançar o sonho,
perto de colocar a mão na promessa de Deus, e nesses momentos ficamos inseguros, com medo, como aquele povo, porque aquele povo perdeu o seu líder. Aquele povo, a hora que chegou na frente da terra prometida, que era só atravessar o Jordão, Moisés subiu para o monte, Deus mostrou para ele a terra prometida e falou: você está vendo com seus olhos, porque eu prometi, mas você não vai atravessar o rio. Josué que vai conduzir esse povo. Eles tinham perdido o seu líder, a sua referência. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés. E às vezes, na hora de tomar posse, na hora de atravessar o Jordão, você perde alguém, como eles perderam. Às vezes você não perde alguém, mas às vezes é o cansaço da jornada, é a exaustão, é o peso da jornada, que tiram a sua força e a sua alegria de ir até o fim. Depois de 40 anos no deserto, depois de 400 anos de escravidão, eu voltei, eu sou livre, eu vou tomar posse da minha terra. Mas cadê a alegria? Cadê o entusiasmo? Nessa hora, o diabo tenta que você desista. E às vezes é isso, eles tinham perdido um líder. O que você tem perdido na sua caminhada, que tem colocado no seu coração o desejo de desistir? Nós não podemos deixar de terminar o projeto que Deus colocou em nosso coração, e temos que continuar dizendo sim ao chamado e ao propósito de Deus. Gente, eu quero falar para vocês uma verdade: quanto mais próximo você estiver de chegar na sua terra prometida, quanto mais pertinho do Rio Jordão você tiver, mais dificuldade o inimigo vai colocar. Quanto maior a vitória que Deus tem para você, maior a luta você vai ter que enfrentar. Antes de toda a vitória, temos que vencer uma batalha. Quanto mais perto, mais ataques, mais dificuldades, mais o inimigo vai te atacar, mais você vai se cansar. Porque João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: o diabo, seu inimigo, vem só para 3 coisas na sua vida: para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O inimigo, o seu inimigo, quer te distrair. Falta só o Rio Jordão para você atravessar e tomar posse da terra prometida, que você está há 440 anos, eu não sei quanto tempo, que você está batalhando, por isso aí que você estava querendo desistir, ou por esse chamado, ou por esse ministério, ou por essa profissão, eu não sei. E aí na hora de atravessar o Rio Jordão, o diabo, tudo que ele quer é te distrair. Ele quer semear em seu coração dúvida, incerteza. Ele quer que você não perceba que agora é só o rio. É só o rio. É só atravessar o rio, tem um lugar de passagem. Gente, foi por esse lugar de passagem que no capítulo 2 de Josué, ele manda os espias, e eles vão para a casa de Raabe. Aí eles ficam escondidos lá, e aí os soldados vão no lugar de passagem, porque tinha um lugar de passagem, era só atravessar o rio, só isso. Mas ele semeia em seu coração dúvida, incerteza, para que você não perceba que é só o rio, que você está diante da terra prometida, e não é momento de desistir. Depois de 440 anos, não é momento de desistir, só falta atravessar o rio. Quando você está próximo de viver a sua promessa, você vai ter que tomar decisões importantes. Sabe por quê, gente? Porque às vezes o inesperado vem na nossa vida, e muitas vezes, como aconteceu com eles, gente, depois de 40 anos, quando eles chegam na beira do Jordão, o líder que os liderou por 40 anos, um homem espetacular, o inesperado acontece, sobe a montanha, e cadê o Moisés? Não volta, morreu, está morto. E aí é o sublíder, o tenente, sei lá como é que fala, o vice-líder, é que vai liderar aquele povo, muito mais jovem que Moisés, não tinha experiência de Moisés. É o inesperado, e às vezes o inesperado acontece em nossa vida, e muitas vezes Deus permite
os inesperados na nossa vida para testar o nosso coração. Às vezes estamos enxergando o rio que nos separa da terra prometida, pensando, agora eu vou tomar posse, agora só tem o rio. E aí Moisés morre. E aí vem o inesperado. Aí vem uma dificuldade. Aí o meu funcionário não vai trabalhar mais, eu não tenho mais tempo. Aí eu perco meu emprego. Aí meu casamento está ruim. Não sei, gente, qual que é o inesperado? Vem uma morte, uma perda, uma decepção, vem mais dificuldades. O que Moisés tinha feito para aquele povo? Moisés livrou aquele povo de Faraó. Moisés abriu o mar vermelho. Moisés fez chover maná do céu todas as manhãs. Todas as tardes codornizes apareciam. Moisés bateu na rocha e a rocha se abriu. Gente, foram muitos milagres, os 10 mandamentos. As águas amargas se tornaram doces. Moisés falava face a face com Deus. Mas agora, esse líder subiu para o monte e desapareceu. É o inesperado que acontece. E eu quero te dizer que Moisés era um líder. E ser um líder em qualquer área, tem um preço. Toda liderança tem um preço e um peso. E eu vou dizer para vocês que é um preço alto que a liderança em qualquer área, espiritual, profissional, familiar, ela tem um peso alto. O líder recebe o doce e o amargo. O líder recebe o aplauso e as críticas. O líder tem a responsabilidade de não errar com as suas escolhas, para não prejudicar aqueles a quem ele lidera. Moisés, gente, quando a gente vê a história de Moisés, que é um profeta que nunca mais se levantou outro como ele, eu vou te falar que a gente tem vontade de chorar com Moisés. Ele literalmente carregou aquele povo nas costas. E aquele povo, os 40 anos, gente, os 40 anos, murmurou, reclamou, julgou, cobrou. Foi um peso, aquele povo foi um peso. Lá em Números capítulo 11, eu vou ler esse texto com vocês. Números capítulo 11, versículos 14 e 15. Olha o que Moisés fala. Números 11, 14 e 15. Não posso levar todo esse povo sozinho. Acho que eu anotei aqui, isso. Eu sozinho não posso carregar todo esse povo. É pesado demais para mim. Se é assim que o Senhor vai me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor. Essas foram as palavras de Moisés. O líder mais espetacular, um profeta como nunca mais. Nem Davi, nem Salomão, nenhum outro profeta, nem Elias, ninguém, gente, se levantou como Moisés. E aquele povo era tão pesado, aquele peso da liderança era tão difícil para Moisés, que ele falou: Senhor, é muito pesado, se é assim, me mata, que para mim ia ser um favor. Esse é o peso da liderança. Mas eu quero te dizer, quanto mais alta a sua liderança, realmente você vai ter mais peso, você vai ter mais críticas, você vai ter mais cobrança, mas ao mesmo tempo, maior é o seu galardão, maior é a sua recompensa, maior é aquilo que Deus vai colocar dentro de você, maior é o seu projeto, amém? Deus cobra mesmo do líder, mas Deus não nos deixa sem as ferramentas necessárias para cumprir aquilo que Ele tem para nós, amém? Deus, na sua sabedoria divina, não nos permite passar por nenhuma experiência, por nada que nos seja desnecessária. Ele não vai permitir, amém? Ele não vai permitir. Então, queridos, nessa hora, você precisa perseverar. Moisés só estava tentando ajudar aquele povo. Moisés estava só ajudando a tentar aquele povo a fazer a travessia, a chegar na terra prometida. Mas o povo só deu valor a Moisés quando perdeu Moisés. O povo só valorizou mesmo Moisés na ausência de Moisés. E a gente continua assim. Só quando ele se foi, as pessoas entenderam a importância e o significado de Moisés. E infelizmente, isso acontece até hoje. Não só com pessoas, tá? Isso acontece mesmo quando alguém morre, né? Uma pessoa morre, a gente tende a ver só as qualidades daquela pessoa, né? A gente tende
a esquecer os defeitos que todos nós temos, né? E a gente tende a ver as qualidades só. Mas muitas vezes nós só vemos e temos noção do real valor, da real importância de algo após perder aquela coisa. Só temos noção do real valor e da real importância de algum projeto depois de desistir daquele projeto. Às vezes é um chamado que você desiste e só depois de desistir é que você tem noção, depois de perder aquilo. Às vezes é um casamento que você desiste, mas depois que acabou o casamento, aí é que você começa a valorizar as coisas boas que tinham naquele casamento. Às vezes é a sua saúde, que você relega, que você não dá importância, porque hoje você tem a sua saúde, e você não cuida da sua saúde. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um relacionamento, às vezes é um sonho, às vezes é uma visão de Deus para nós, às vezes é um projeto, que você desiste, e depois que você desiste, que você perdeu, passou, o trem passou, o cavalo passou montado, você não subiu nele, passou, outro lá na frente, a fila anda, aí outro lá na frente pegou o cavalo, nossa, mas aquele cavalo era bonito demais, como que eu deixei aquele cavalo passar? Que é isso? Onde eu estava com a cabeça, quando eu desisti daquele cavalo? É assim, diga assim comigo: eu não vou perder o sonho de Deus para mim, eu não vou desistir. Mas eu quero dizer para você que mesmo após a perda de Moisés, a promessa de Deus ficou de pé. Aquele povo podia se perguntar: mas o líder foi embora, e agora? Quem vai nos liderar? Como que nós vamos conquistar essa terra? Como que nós vamos tomar posse dela? Mesmo após a perda de Moisés, a promessa de Deus ficou de pé. Em Isaías 43, versículo 13, a palavra diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não importam as perdas, não importam as dificuldades, não importa as circunstâncias. Se Deus te deu um chamado, um projeto, um sonho, uma responsabilidade, se Ele te deu, não desista. Não desista. Se você teve perdas, se você teve problemas, dificuldades, mas foi Deus quem te deu, não desista, porque agindo Deus, quem impedirá? Não interessa a sua perda, Deus está comprometido com a sua promessa, amém? Não interessa, foi Moisés que morreu? Lá em Josué capítulo 1, vamos abrir lá em Josué capítulo 1, Moisés morreu. Deuteronômio 34, Moisés morreu, pronto. Próxima página da Bíblia, Josué capítulo 1, versículos 1, 2 e 9, a palavra diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Ele era o ajudante, gente, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. E no versículo 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Deus prometeu a Josué, e Deus promete a você. O que você perdeu? Foi Moisés que você perdeu? Quais foram as dificuldades? Não fui eu que ordenei? Não fui eu que te chamei? Não fui eu que te dei essa responsabilidade? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você por onde você andar. Porque no meu chamado, na minha responsabilidade, quando eu chamo, quando eu ajo, não interessa se Moisés morreu, não interessa a dificuldade, eu te chamei, seja forte, seja corajoso, não desanime, não desista, amém? Não se apavore nem desanime, não desista, eu estou com você. Mas,
Sempre tem um mas. Apesar da promessa, na hora de atravessar o Jordão, gente, algo acontece. Lá em Josué, capítulo 3, a partir do versículo 14, Josué recebe essa promessa tremenda. Ele era o auxiliar de Moisés. E ele fala: olha, Moisés não vai atravessar o rio, mas você vai. E você, Josué, vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Então, seguinte, Josué, seja forte e corajoso. Não fui eu que te ordenei? Não fui eu que te chamei? Porque foi ou não foi Deus? E na sua vida? Quem que te chamou? Quem que te ordenou? Quem que te comissionou? Quem que deu o seu filho para você? Quem te colocou na família que você está? E na sua profissão? E no seu serviço? E nos relacionamentos que você está? E no seu ministério? Foi Deus? Não fui eu que te chamei? Seja forte, seja corajoso. Amados, o Rio Jordão, olha só, vamos lá ler Josué 3, a partir do 14 até o 17. Quando, pois, então tá, né? Moisés morreu, o povo estava acampado, e aí eles iam atravessar o Jordão. Quando o povo, pois, desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio, diga comigo, no meio do Jordão. Foi na beirada? Foi lá na margem? No meio do Jordão. Os sacerdotes paradinhos no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Aleluia, glória a Deus. O Rio Jordão é um rio relativamente raso. Como eu disse, em frente a Jericó tinha um lugar de passagem, onde dava para atravessar carroça, gente, animal, dava para atravessar. Mas na hora de Josué atravessar, na hora H de tomar posse da terra prometida, o que estava acontecendo? O rio estava transbordando, estava acontecendo uma enchente. Na hora de Josué, o que acontece? Uma enchente. Em vez de Deus facilitar, o que Deus fez? Dificultou para Josué. Deus não facilitou as coisas. O rio estava transbordando. Aos olhos de todo o povo era impossível atravessar aquele rio. Será que essa é a visão que você está tendo hoje e que está te fazendo desistir? O rio da sua vida, o seu Jordão está transbordando e aos seus olhos está impossível atravessar esse rio, e é isso que está te fazendo querer desistir do chamado, do casamento, da escolha que você fez, da responsabilidade que você tem? O que está te fazendo desistir? O rio que te separa da sua promessa, o rio que te separa do seu chamado, do seu sonho, está transbordando, aos seus olhos está impossível, por isso você quer desistir? Gente, o que aquele povo pensou? Quando aquele povo todo acampado viu aquele rio transbordando, esse povo pensou assim: cadê o cajado de Moisés? Cadê Moisés? Cadê meu líder? Que era só tacar o cajado, igual ele fez no Mar Vermelho. Soprou o vento a noite inteira, ele botou o cajado, soprou o vento e o mar se abriu. Cadê o cajado? E o que Josué pensou? Deus, o Senhor não falou que ia ser comigo? Deus, o que eu vou fazer agora? O rio está transbordando, um negócio que ia ser fácil. E eu quero te dizer uma coisa: a promessa de Deus exige movimento. Amém? A promessa de Deus exige movimento. Você não pode ficar parado, você não pode desistir, porque se você desistir, você não vai entrar na terra prometida, você não vai atravessar o Jordão.
A promessa de Deus exige movimento. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, faz favor de colocar esse texto. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é morta. É muito bom, gogogó, gogogó, blá blá blá, blá blá blá. Mostra as suas obras. Mostra as suas obras, porque eu vou te mostrar. Você está falando que tem muita fé, muita fé, muita fé? É bom marido? É boa esposa? É bom pai? É boa mãe? Tem um ministério? Cadê suas obras? Fala mesmo. A fé sem obras é morta. A promessa exige movimento. A promessa de Deus exige movimento. Apesar das promessas de Deus para você serem verdadeiras, serem fiéis, elas só se realizarão, elas só se concretizarão com a sua resposta de fé, com o seu movimento, com o seu sim. Deus é fiel, Ele vai cumprir, mas você parado, olhando para trás, desistindo, você não vai tomar posse da sua terra prometida. Fique esperto, porque tudo que o diabo quer é roubar a terra prometida de você, é não te deixar atravessar o Jordão. Sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, Abraão. E Deus está te falando, sai dessa paralisia, sai dessa preguiça, sai desse comodismo, sai do fácil, sai do mesmo, sai do medo, sai do conforto. A fé exige movimento. As promessas de Deus para se cumprirem exigem movimento. Sai, pisa na água, entra no rio. Deus está te falando isso. Está com medo de se molhar? Não, estou muito ocupado, eu não vou investir nisso aí agora, não vou investir, eu tenho outras coisas, prioridades para investir. Não vou investir no meu casamento, não vou investir nesse relacionamento, não vou investir mais nesse ministério, não estou com muitas outras prioridades. A promessa exige movimento, não é de mão beijada. Não é de mão beijada. E às vezes, gente, não é fácil. Às vezes, o lugarzinho que era fácil, que tinha a passagem direitinho, você vai chegar lá, está com enchente, está inundado. Para Moisés, teve o cajado. Josué podia pensar assim, poxa Deus, para Moisés foi mais fácil, né? Foi espetacular, né Deus? Ô Deus, poxa, Moisés chegou, botou o cajado, soprou o vento, o que é isso? Faraó vindo, aquela coluna assim, nó Deus, o Senhor, né, podia ter me... Esse povo todo viu. E às vezes, você pensa assim, nossa Deus, para fulano foi tão mais fácil. Nossa Deus, para o meu vizinho ali o negócio está tão mais fácil. Poxa Deus, mas eu quero assim Deus. Eu queria, era o cajado. Não queria ter que molhar meu pé no rio não Deus. Não queria não, passar frio, passar vergonha, entrar no rio. E se esse rio não para? Eu não queria assim não Deus. Eu queria de outro jeito. Mas eu não quero entrar nessa água. Eu não quero me molhar. Vou sentir frio. Eu vou correr risco. Eu vou sair do conforto. Eu vou sair da segurança. Eu vou ter que sair da terra seca. Estou com medo. Estou inseguro. E o meu tempo, Deus? E o meu lazer, Deus? E eu? Oh Deus, eu tenho razão nisso, Deus. Não preciso mudar nada não, Deus. É ela que tem que mudar. É Ele, Deus, que tem que mudar. Não preciso fazer nada não. Meu chefe que tem que mudar. Pastor que tem que mudar. Está exigindo demais de mim. Nossa, esse pastor tem que mudar. E eu? Minha família? Deus te diz em Josué capítulo 1 versículo 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não tenha medo, não desista, eu estarei com você. Às vezes a gente pergunta, Deus, e a minha vontade? E a minha vontade? Jesus respondeu isso, Ele falou, a minha vontade consiste em fazer, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou e em realizar a sua obra. Amém? A minha comida,
a minha comida, porque para que eu estou aqui, gente? Para que eu estou aqui? Qual que é o propósito da sua vida? É só enriquecer? Só ganhar dinheiro? É status? É posição? Qual que é o propósito da sua vida? São só bens materiais? É só aparência? Não foi fácil para Josué. Josué era comparado com Moisés o tempo inteiro. Deus não facilitou para Josué. O que foi fácil para Moisés foi difícil para Josué. Os israelitas no Mar Vermelho não precisaram molhar os pés para atravessar o mar, mas com Josué eles iam precisar. Aquele povo estava preso ao passado. Tinha muito pouco tempo que Josué tinha saído, dias que Josué tinha saído, tinha morrido. Estava preso ao passado, estava preso aos milagres do passado, às expectativas do passado, ao modelo do passado. Um povo cheio de planos e expectativas deles, da cabeça deles. E às vezes nós estamos assim, presos no passado, querendo que Deus faça amanhã o que Ele fez há 2 anos atrás. Não, mas a realidade de amanhã não é a de 2 anos atrás, a de hoje. Então eu não vou continuar com isso que eu estou fazendo. Não. Qual que foi a promessa para Josué? No versículo 2 de Josué capítulo 1, ele diz assim: você vai atravessar o rio, você e todo esse povo vão atravessar o rio. A primeira promessa no versículo 2. E no versículo 9, não desista, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu vou estar com você. Não desista, não tenha medo, porque eu estarei com você. 2 promessas. Você vai atravessar o rio, Josué, estou te prometendo que vai. Segunda, fica com medo não, que eu estou com você. Mas ele chega em frente ao lugar mais raso do Jordão. E o que está acontecendo? Está com uma enchente, está com dificuldade, está com uma novidade, está com um imprevisto. Era o momento de Deus mostrar o jeito sobrenatural, como ele mostrava com Moisés. Mas não estava acontecendo aquilo. Estava tudo ao contrário do que Josué esperava. E o que Josué fez? Josué deve ter pensado: Deus vai fazer algo mais sobrenatural do que fez com Moisés. Ele prometeu, ele deve ter pensado isso, mas Deus não fez. E às vezes a gente também espera isso de Deus. Quando chegamos em frente ao nosso Jordão, só falta o Jordão para ter a terra prometida. Às vezes a gente pensa assim: agora algo sobrenatural vai acontecer, a varinha de condão de Deus vai chegar para facilitar a minha vida, porque eu não quero dificuldade, pastora. Eu não quero, pastor, eu tenho uma vontade assim muito forte. Então, para salvar o meu casamento, Ele é que tem que mudar. Eu não vou mudar nada, porque eu sou maravilhosa, perfeita. Entendeu, pastora? É. E aí, às vezes a gente também espera isso de Deus. Quando chegamos em frente ao nosso Jordão, pensamos que algo sobrenatural vai acontecer, que eu só tenho que esperar. Eu vou sentar, vou ficar sentadinha, que não vou fazer mais nada, porque Deus vai mandar o vento, Deus vai fazer alguma coisa. Não, a fé sem obras é morta. A promessa exige movimento. O milagre de Josué não estava à vista. O que ele idealizou não aconteceu. O vento não parou, a água não baixou, o rio não secou. Josué estava numa encruzilhada. Eu desisto? Ou eu confio em Deus e entro na água? O que eu vou fazer? Eu vou desistir? Ou eu vou confiar em Deus e entrar na água? Há momentos em que você vai ter que escolher isso também. Olhar para trás e desistir, ou entrar na água. Tudo o que o seu inimigo quer é te fazer desistir. Você não pode pensar que Deus não está com você, porque a promessa de Deus para Josué foi essa. E sabe qual que é a promessa de Jesus para você? Quem aqui entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Amém? Você entregou a vida para Jesus? Jesus está no seu coração? Você entregou sua vida? Então tem uma promessa para você assim: eis que estarei com você todos
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, como Deus estava com Josué, Jesus está com você. Eis que estarei. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Então a promessa que Josué teve, você também tem. Você tem hoje. Então, queridos, o milagre de Josué não estava à vista. Ele não desistiu. Tudo que o diabo quer que você desista, Deus, ele mente dizendo que Deus não está com você. E aí, em Josué capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. O que ele prometeu? Eu estarei com você, Josué, como eu estive com Moisés. Assim como eu estive com Moisés. Deus não prometeu para Josué assim: eu farei com você como eu fiz com Moisés. Ele falou isso? Não, ele falou: eu estarei com você como eu estive com Moisés. O nosso problema é que cobramos, queremos da nossa cabeça que Deus faça conosco o que ele fez com o outro. Esse é o nosso problema. Não, mas eu quero é o cajado de Moisés. Não quero molhar meu pezinho no rio, não. Meu pezinho não vou molhar no rio, não vou correr esse risco. É muito arriscado, é muito trabalhoso. Cobramos e queremos o que Deus faria na nossa expectativa, nos nossos, a boca até enche assim, meus planos, minha vontade. Nos meus sonhos, era assim que o negócio ia acontecer. Porque, mas, amados, lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, a palavra diz assim: mas os planos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor são mais elevados, os pensamentos do Senhor são mais altos. Amém? A promessa de Josué foi: eu estarei. Não é, eu vou fazer o que eu fiz com Moisés. Ele não promete o mesmo método, ele promete a mesma presença. Amém? Presença, é isso. Eu estarei com você como estive com Moisés. Eu te exaltarei, eu vou te exaltar, Josué. Hoje eu vou começar a te exaltar, Josué. Ana, João, Joaquim, Pedro, qualquer um de nós, eu vou começar a te exaltar, porque eu vou estar com você. Agora, seja forte, seja corajosa, não desista. Amém? Você não estará sozinho. Com Moisés, eu abro o mar vermelho. Com você eu dou minha presença. Amém? Para você eu dou minha presença. E o que você que está aqui essa noite vai responder para Deus quando Ele te disser: eu vou te dar a minha presença? Isso é suficiente para você? Isso é suficiente para você não desistir do chamado, do sonho, do projeto, da responsabilidade que Deus colocou na sua mão? Isso é suficiente? Eu vou te dar a minha presença. Não é um método, não vou facilitar as coisas para você, mas olha, seja forte, seja corajoso, eu vou te exaltar. Seu galardão, a cobrança não é brincadeira não, para um líder, para uma responsabilidade, mas eu vou te exaltar. Amém? Deus não tem compromisso em repetir métodos. Deus não tem compromisso em satisfazer as suas expectativas. Deus não tem compromisso em facilitar as coisas para você. Não quero me molhar, não quero correr risco. Minha vontade, meu tempo, minhas prioridades, meu projeto, minha vida. Não, Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso em manter as suas promessas. Ele cumpre cada uma das suas promessas. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele falou, Ele cumprirá. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele falou para você? Deus não mudou de ideia não, tá? Ele não mudou de ideia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre cada uma de suas promessas. Moisés não teve que entrar na água, mas Josué teve que entrar na água.
Às vezes a gente fica igual criança birrenta. Poxa Deus, Moisés eu teve que entrar na água, né Deus? Agora eu tenho que entrar na água. Eu fico imaginando a paciência que Deus tem. Por que Deus? Que Moisés não entrou, deu um cajado, foi tão fácil para Moisés. Porque Moisés é Moisés, você é Josué, acabou. Amém? Amém, é isso. Pronto, talvez você tenha que fazer algo a mais. Talvez você tenha que fazer um sacrifício a mais. Talvez você tenha que fazer um esforço a mais. Mas você não pode desistir. Porque é só atravessar o Jordão. E a sua terra prometida está ali. Gente, pelo amor de Deus, pensa aí. Quanto esforço você já fez? Quanto sacrifício você já fez para desistir? Não, gente, não podemos desistir. Amém? Nós não podemos. Você tem que entrar na água. Josué não desistiu, ele entrou na água. Ele entrou sem vento, ele entrou sem vara, ele entrou com o olhar de julgamento de todo o povo. Nossa, mas está tão diferente, né? Com Moisés era tanta autoridade, né? Nossa, agora chega esse ajudante aí, hein? O que vai fazer? Logo agora, o rio transborda, ia ser tão fácil. Ele entrou com questionamento, ele entrou com comparação, mas ele entrou. Diga, ele entrou. Eu também vou entrar. Você também vai entrar. Amém? Deus está te dizendo hoje, é uma escolha, é uma decisão. Desistir, olhar para trás. O versículo que a gente leu, eu não me agrado. Eu não me agrado. Deus está te falando, está na Bíblia, não sou eu não, gente. Eu não me agrado do que desiste, do que olha para trás, do que tira a mão do arado. Eu não me agrado. Entre no Jordão. Se você está diante do Jordão, com enchente, o Jordão cheio, inundado, turbulento, aos olhos humanos você fala, impossível, impossível. O diabo, nessa hora, o diabo pode assoprar no seu ouvido assim, olha, isso é um sinal. Isso é um sinal. Você tentou, Deus está falando não. Aí, Deus está falando não. A enchente, bem na hora de você atravessar a enchente. Mas 40 anos no deserto, o diabo fala, você fez sua parte. Agora você já até se acostumou com o deserto. Preocupa não, isso é um sinal de Deus, desiste. Vai não, filha. Vai não, meu filho, não vai não. Volta para trás. Que bobagem que é essa? Você já está tão bem no deserto. Tudo acostumadinho no deserto. Para que ter isso aí? Deus não fez o milagre que você sonhou? Deus não fez o milagre que você planejou nesse Rio Jordão? Você não viu o milagre que você esperava? Você não viu não, diabo falando. Isso, sabe o que é? É o ok de Deus para você desistir. É o ok, isso é o não de Deus. É sinal de Deus para você, Josué. Josué é o sinal, Josué, que não é para você entrar não. Espera mais um tiquinho, mais uns anos. Roda mais com esse povo, vai rodando pro nada. Vai rodando igual o cachorro atrás do rabo. Que às vezes é assim que você está na sua vida. Sem mudança. Sem tomar posse da sua terra prometida. Porque você está desistindo. Você está ouvindo o diabo mentir na sua cabeça. E muitas vezes você acredita nessa mentira e você desiste. Você se acomoda. Você olha para trás. Você não se move. Você se esquece dos seus dons. Você se esquece do seu chamado. Você se esquece de onde você esteve. E de onde você podia estar hoje. Se um dia você não tivesse dito sim ao chamado de Deus. Onde? E agora você vai virar as costas para Deus? Agora você vai dizer não para o chamado de Deus? É muita ingratidão. É muita loucura. É loucura. De onde Deus te tirou? Você esquece de tudo de bom que você terá se dizer sim, se não desistir, se entrar e atravessar o Jordão. Às vezes, quando algumas coisas não estão aparentemente aos olhos humanos funcionando na nossa vida, o diabo vai sussurrar de diversas formas, tá? Porque ele é muito astuto, muito mais do que você. Ingênuo, para não falar outra coisa, que ouve o diabo achando que é Deus falando com você. Ingênuo, caindo nas armadilhas dele todos os dias, com a sua desistência, com a sua falta de perseverança, com a sua falta de compromisso, de responsabilidade.
naquilo que Ele te comissionou, em todas as áreas. Não estou falando só da igreja não, tá? Em todas as áreas. E aí Ele sussurra de diversas formas, que é para você parar, que é para você desistir. Deus está te dizendo não. Deus falou. Sinto que foi Deus que falou. Mas quando você está diante do Jordão e ele milagrosamente não se abre, Deus está pedindo que você molhe os pés, que você entre no Jordão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é lá no meio do Jordão que Ele vai te encontrar. É lá no meio do Jordão que o seu milagre vai acontecer. É só quando você entrar no Jordão, molhar os seus pés, chegar no meio do Jordão. Não é ficar na beirada, é entrar no Jordão, molhar os seus pés, chegar no meio do Jordão. É lá que Deus vai te encontrar. É lá, quando você chegar lá, que as águas vão parar. É lá, quando você chegar lá, que vai ficar seca a terra. E toda a responsabilidade, o que é? É um chamado, é um ministério, são dons que Deus te deu. Como é que você vai chegar diante de Deus depois? Como é que você vai chegar? Você não lê a Bíblia não? A parábola dos dons. Você não tem medo disso não? Eu tenho. Porque muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu tenho muito temor de Deus. Eu tenho muito amor por Ele, temor. E eu temo, porque a Bíblia é real. Eu creio nessa palavra aqui. Eu confio nela. Minha vida está aqui nela. E você? Vai chegar diante de Deus servo bom, fiel? Ou você escondeu os seus talentos? Você escondeu os seus talentos? Sai da minha presença. É lá no meio do Jordão. É lá que Ele vai te encontrar, fazendo a obra no meio do Jordão. Hoje Deus quer fazer um convite a mim e a você. E Deus está te convidando, entre no Jordão. Diga assim, não tenha medo. Não se preocupe com o método. Porque eu queria assim, eu queria assado. Nossa, está muito cheio esse Jordão, precisava estar mais vazinho. Não se preocupe, se encha com a presença. Fala, Deus, o Senhor está me chamando? Deus, eu não vejo condição. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não tenho tempo. O Senhor está me chamando? Eis-me aqui, estou entrando, Deus. Eu estou entrando no Jordão. O Senhor entra comigo, Deus. O Senhor entra comigo, porque por mim, eu estou com medo. Eu acho que eu não tenho condição, mas o Senhor entra comigo. Se encha da presença. Amém? Entre no Jordão. Ele vai te encontrar lá no meio do Jordão. É lá no meio do Jordão, fazendo o que precisa ser feito. É lá que Deus vai te encontrar. Não é na beirada, não é no deserto. Voltando para trás, você já ficou 40 anos no deserto. Por quê? Porque você foi desobediente, porque você foi burro. Você ficou com saudade do Egito, da sua vida lá no Egito. Por isso que você ficou 40 anos. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Os desertos que você tem atravessado. Você sabe. É lá no meio, fazendo o que precisa ser feito, agindo, crendo, trabalhando, se sacrificando, correndo risco, amadurecendo, virando homem, virando mulher de verdade de Deus. É lá, adorando, servindo a Deus. É lá no meio do Jordão. É nessa hora, no meio do Jordão, que o milagre vai acontecer. E é aí, nesse momento, que você vai entrar na sua terra prometida e na sua promessa. É nessa hora. E Ele te diz hoje, Ele te diz, eu quero que você caminhe a metade do caminho, se molhando. Está difícil, filho, eu sei que está difícil, mas eu estou com você. Seja forte, seja corajoso, não tema, não desanime. Você vai se molhar, mas você vai crer, você vai confiar, você vai trabalhar. Eu quero te encontrar lá. Você vai andar metade do caminho, metade, crendo, confiando, trabalhando, sendo fiel, não desistindo. Eu estou com você. E lá no meio, água na cintura, eu vou fazer o seu milagre, eu vou mudar as circunstâncias, eu vou te encontrar no meio do Jordão. Amém?
É lá que Deus vai nos encontrar, lá no meio do Jordão. Deus vai te mostrar o que Ele pode fazer por você. Ele só te pede uma coisa: não desista. Não desista. Só isso que Ele te pede. Não pare no meio do caminho. Cumpra o seu chamado. Honre a sua promessa. Trabalhe e persista pelo seu sonho e por aquilo que é importante e precioso para você. Não despreze os seus dons e o seu chamado. Ele sabe que não é fácil continuar caminhando. Deus sabe. Mas não parar, mas não desistir quando tudo ao nosso redor é água. Gente, às vezes a gente olha para o nosso redor e tudo é água, tudo é crítica, tudo é dificuldade. Mas Deus está te falando, nesse momento eu estou com você. Olha, anda mais um pouquinho. Nós já estamos quase chegando ao meio do Jordão. Quando chegar no meio do Jordão, nós vamos parar. Lá no meio do Jordão nós vamos parar. E aí você vai ver o seu milagre. Tudo aquilo que eu planejei, ó, vai passar diante de você assim, ó. Vai tudo herdar a terra prometida, ó. E você lá no meio do Jordão, só vendo eu agir. Só vendo eu agir. Mas filho, você tem que entrar no Jordão. Você tem que entrar no Jordão, filho. Você não pode desistir. Não ouça as críticas. Não olhe as dificuldades. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele te comissionou. Ele te chamou. Ele colocou dons em você. Só obedeça e vá. Vá para o meio do Jordão. É lá que você vai encontrar o seu milagre. Amém? Quem que vai para o meio do Jordão? Eu quero orar. Eu quero orar com você. Porque, amados, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, me veio um peso muito grande. De pensar assim, quantas coisas nós não temos visto nas nossas vidas por causa disso, por ter desistido, por ter olhado para trás, por ter olhado as circunstâncias. Mas eu quero te falar que Deus está te falando hoje: não desista. Amém? Não tenha medo.